Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante. Vamos conversar sobre a greve. Aliás, a greve, esta ferramenta tão importante, é uma das principais lutas dos trabalhadores ao longo da história. Afinal, ela é uma maneira de parar o sistema produtivo e lutar por direitos trabalhistas. A greve, antes de mais nada, é um instrumento de luta, pois elas conseguem causar imediatamente prejuízos para o sistema produtivo. E claro, que a partir disso, os patrões acabam atendendo às suas necessidades. Mas para se chegar às greves que nós conhecemos hoje, foi um longo período de lutas, pois é, e é isso que a gente vai entender um pouquinho hoje. A palavra greve, ela é de origem francesa, pois havia uma praça em Paris que se chamava Place de Grève, e lá normalmente era um ponto onde vários trabalhadores sem trabalho, sem emprego, se reuniam para procurar serviços temporários. Enfim, como eram muitas pessoas que se reuniam no mesmo espaço e não estavam trabalhando, então se entendeu isso como greve, ou seja, o trabalhador não está trabalhando. As greves, elas começaram a explodir para valer, principalmente durante a Revolução Industrial. E claro que isso tem uma explicação muito pontual, pois durante a Revolução Industrial, o processo de êxodo rural foi massivo e muitas pessoas acabaram se concentrando demograficamente no mesmo espaço urbano. Eram muitas pessoas concentradas em pequenos núcleos que basicamente não tinham condição digna de vida para ninguém. Soma-se a isto as longas jornadas de trabalho pelo qual cada operário tinha. E por que as greves só começaram a eclodir ali na Revolução Industrial? Por um simples motivo, pois muitos perderam a sua terra, pois muitos praticaram o êxodo rural, pois muitos só tinham uma única coisa que eles vendiam para a classe burguesa. E esta única coisa era exatamente a mão de obra. Então, a partir do momento que a sua mão de obra se torna o seu produto, logo você decide o que fazer com ele. Como você só tem este produto a vender, é com este produto que você vai lutar por uma melhor condição de trabalho. Ou seja, o seu trabalho, então, vai parar, vai se estabelecer em greve. O grande problema é que no início as greves não tinham tantos efeitos. Aliás, as greves elas eram ilegais, pois muitos patrões, muitos burgueses detinham a caneta do governo nas mãos. Claro que eles acabavam perseguindo, prendendo os organizadores, o que dava uma certa inibida para a classe trabalhadora, pois muitos, a partir do momento que praticaram o êxodo rural, não tinham mais nada a não ser aquele emprego. No início, a gente vai ter algumas discussões de greve, a gente vai ter alguns movimentos lá na Inglaterra, e a gente pode destacar, por exemplo, o movimento ludista, que era um movimento do quebra-quebra. Então, eram pessoas que não aceitavam o processo de industrialização pelo qual a estrutura produtiva vinha passando e saía quebrando as máquinas. O grande problema é que a partir do momento que tu quebra a máquina, você também está quebrando as máquinas e com isso você está quebrando o seu poder de negociação. E é muito louco que dentro deste caminhar do ludismo, você vai ter uma galera entre as décadas de 30 e década de 40 do século XIX que vai começar a se organizar, principalmente em associações de operários, principalmente em sindicatos. E aí a gente tem um outro movimento que é o cartismo. E o que o cartismo basicamente queria? Quebrar as máquinas? Não, o cartismo exigia melhores condições de trabalho, ou seja, negociação, assembleia. E esse cartismo, ele veio agregando cada vez mais trabalhadores e difundindo essas ideias de lutar por melhores condições de trabalho. É claro que as greves nunca foram vistas com bons olhos pela classe burguesa. Afinal, é uma maneira muito rápida de parar a produção. E quem quer parar a produção? E quem quer parar o lucro? Ninguém. Mas uma data muito especial vai ficar marcada na história da luta operária. Vai ser o dia 1º de maio de 1886, quando vários trabalhadores de Chicago, aliás, Chicago, a área mais antiga de industrialização, Rust Belt nos Estados Unidos, vão sofrer com a forte repressão policial, que inclusive muitos trabalhadores acabam morrendo nessas manifestações de greve.
E aí você deve estar pensando, ora, mas o que eles fizeram? Eles queriam deixar de trabalhar 13, 14, 15 horas por dia e eles estavam lutando por uma jornada de trabalho de 8 horas. Ou seja, quando você hoje pega uma jornada de trabalho de 8 horas, só é possível porque muitos deram o sangue, muitos deram a vida para conseguir essa jornada de trabalho. Pois é, muitos fizeram greve para a gente ter algumas condições e direitos trabalhistas que nós ainda temos. Aqui no Brasil, as greves vão acompanhar o desenvolvimento urbano e industrial pelo qual o Brasil começa a passar, ainda que de maneira muito tímida, na transição entre século XIX e século XX, mais precisamente bem no início do século XX. Muitos bairros operários começam a ser formados, principalmente na cidade de São Paulo. E esses bairros operários, eles estavam basicamente nas várzeas do rio Tamanduateí, nas várzeas do rio Tietê. Eram lugares extremamente insalubres e não satisfeitos de morar em lugares péssimos, onde o Estado basicamente não olhava, ainda sofriam com a total ausência de legislação trabalhista nas fábricas que começavam a surgir aqui no Brasil. Afinal, não se tinha descanso semanal, não se tinha aposentadoria, não se tinha férias, não se tinha uma jornada de trabalho tal como o povo de Chicago já estava a lutar, não tinha. As primeiras greves operárias no Brasil, elas vão receber forte influência tanto do anarquismo quanto do socialismo. E vai acontecer bem no início aí do século XX, já em 1904, já começa a ter uma organização operária, uma organização sindical. É claro ainda que muito concentrada na cidade de São Paulo, mas já traziam em pauta, por exemplo, a redução da carga de trabalho. A primeira grande greve geral vai acontecer só em 1917, onde geral, começando por São Paulo, realmente para. A paralisação vai começar lá na fábrica Cresp, na Rua dos Trilhos do bairro da Moca, em São Paulo. Um bairro onde recebeu muitos italianos durante o fim do século XIX, início do século XX, muitos imigrantes procurando uma nova chance aqui no Brasil, e muitos trouxeram consigo os ideais, sim, do socialismo, do anarquismo, trouxeram consigo o que estava estourando lá do outro lado do Atlântico, na Rússia, na Revolução Russa, na Revolução Bolchevique, na Revolução dos Operários. Eles trouxeram consigo. E dentre os pedidos desta grande greve, eles pediam a redução da jornada de trabalho, o fim do trabalho infantil, o fim do trabalho feminino à noite, enfim, não tinha legislação trabalhista nenhuma. O prefeito de São Paulo da época, Washington Luiz, sim, Washington Luiz, que depois vai virar presidente do Brasil e vai sofrer o golpe de 1930, vai tomar uma piaba de Getúlio Vargas, ele tenta negociar, mas sem sucesso. A população, os operários, sim, eles vão para a rua. E aí é muito louco quando a gente vira e pensa, mas essa greve geral não adiantou de nada. Pelo contrário, a partir dessa greve geral, a classe operária do Brasil começa a ter consciência de classe, começa a se estruturar os primeiros sindicatos, começa a pressionar o governo para olhar para aquela classe operária que começava a adensar as grandes cidades, começa também a divulgar e a difundir os ideais de esquerda aqui no Brasil e, principalmente, começa a levar o debate que nem todos os conflitos de ordem trabalhista ou qualquer outra ordem deve ser resolvida por meio da polícia. Sim, dá para se sentar na mesa e discutir o que é bom para um e o que é bom para outro. Mas é claro que o grande documento que vai trazer a legislação trabalhista e vai buscar aquilo que em 1917 foi um grande marco para a história do Brasil, só vai acontecer durante o Estado Novo do governo de Vargas em 1943, quando ele assina a Consolidação das Leis do Trabalho e sim, traz muitos desses pedidos que só foram possíveis via organização em greve. É claro. Inclusive, a greve passou a ser um direito do trabalhador. É claro que durante a ditadura, durante a manutenção da Constituição de 1967, isso
tudo ficou no obscuro, não se podia mais fazer greve. Mas com a Constituição Cidadã de 1988, a greve é um direito do trabalhador, é um direito da trabalhadora. Aliás, a única ferramenta legal que o trabalhador tem para lutar por uma melhor condição de trabalho é a greve. Afinal, é uma maneira rápida de bloquear, de parar o sistema produtivo. E se você para o sistema produtivo, você para de maneira emergencial o lucro do patrão. E aí sim ele consegue sentar à mesa. Você deve estar achando, mas é só o patrão, é só os trabalhadores chegar para o patrão e falar, tem como você aumentar o salário? Ou me dar uma melhor condição de trabalho, por favor? Ele vai olhar e falar, não. E aí, o que resta a você? Fazer a greve. Hoje, as greves elas vêm se enfraquecendo exatamente porque a legislação quebrou alguns direitos, não cria algumas relações legais entre funcionário e patrão. E claro, dadas as condições sociais que nós vivemos, o medo do desemprego também assombra a população. Por isso que muitos, e inclusive altamente compreensível, acabam não entrando em greve. Muito obrigado, galera. Valeu demais. Lembrem-se, juntos sempre seremos mais fortes. Gostou do vídeo? Não esquece de dar aquela curtida, aquela compartilhada e deixar o seu like maroto. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima aula.